Voltamos aqui com o vídeo 2, continuidade da apresentação do seminário em questão, falando dos resultados e discussões que que resultaram desse trabalho científico. E começamos falando aqui da diferença entre teoria e prática do ponto de vista do sociólogo Paulo Freire, que nos deixou aqui, nos legou uma reflexão importante que diz que a teoria sem prática vira verbalismo e que, assim como a prática sem teoria vira ativismo. Vamos refletir, vamos pensar a respeito, pensar de novo que essa posição que nos deixa o educador Paulo Freire parte do princípio de que aquela teoria sem a prática ela vira apenas um jorro verbal que nos remete a uma retórica apenas, uma retórica vazia a mais das vezes. E também a prática excessiva de algo sem um embasamento teórico pode resultar apenas em um ativismo improfícuo. A educação ela é focada o tempo todo. Vocês percebem que esse processo que é contínuo e milenar, ele precisaria estar no topo de uma pirâmide social, numa hipervalorização de quem executa essa tarefa. No entanto, essas pessoas que são condutoras, que são pedagogas e que conduzem o alumiar de um ser, são relegadas a segundo, terceiro, quarto, último plano, a ponto de o capitalismo embaçá-las, deixando-as amontoadas, quase que imperceptíveis, na base de uma pirâmide social cruel que coloca muitas vezes pessoas que não têm a mesma percepção de mundo e que nem têm um ciclo educacional, educativo importante, que some a uma sociedade, muito pelo contrário, são pessoas individualistas que são usadas pelo mercado e são rapidamente subutilizadas a posteriori. Muitos casos existem assim, em todos os meandros da sociedade, em todas as classes, em todos os tipos, artes, esportes, todos os meios encontramos pessoas assim que se tornam multimilionárias, às vezes milionárias, acumuladoras de riqueza e que são admiradas por outras pessoas desinformadas que pensam que estão felizes por colocar aquelas pessoas num pedestal de ouro. São artistas que cantam muito mal, mas que compram ilhas, que são admirados pelas bolhas e que chegam ao apogeu porque o mercado produz esse tipo de resultado social. E essas pessoas compram ilhas, compram jatinhos, elas às vezes não têm nem talento para ter uma retribuição, elas se tornam mercadorias e depois elas podem estar sobrando nessa sociedade tão cruel e capitalista. Vamos continuar aqui ainda em resultados e discussões, falando um pouquinho do sujeito histórico educador que necessita se tornar agente de sua história e lutar para que a filosofia da miséria se transforme na miséria da filosofia, caso o materialismo histórico de Karl Marx continue sendo o veneno para a maioria das instituições educacionais. Nós temos aí o foco em 2 títulos de livros que foram confeccionados. No caso do Filosofia da Miséria foi do Proudhon e o
Miséria da Filosofia foi uma resposta a Proudhon que Karl Marx deu inteligentemente, focando na miserabilidade que até mesmo a filosofia pode, com a retórica daquele que vai produzir aquele pensamento filosófico, colocar o capitalismo no centro, como está acontecendo há muitos decênios, há muitos séculos, e agora no auge, nessa etapa neoliberal do capitalismo, que é muito mais cruel. Onde estará o telos de cada homem? Durante a Idade Média tivemos os servos. Quando passamos a modernidade, elevando o poder da razão e iluminando a ciência, porém a classe burguesa fez seu trabalho sujo e a subjugação dos dominados continuou. E para os alunos de história ou não, ensinar Karl Marx é ou deverá ser ato sagrado. Torno a repetir que aquele que não conhece Karl Marx ainda não sabe se colocar à direita ou à esquerda. Ele precisa mergulhar nessa fonte, beber dessa água para poder opinar verdadeiramente nesse panorama político-partidário ou político-social. Então, nós estamos fechando aqui com as referências nesse vídeo 2 e ressaltando o fato de que haverá um podcast desse seminário para que você beba nessa fonte do meu trabalho e também possa ler os artigos que já estão lá na minha página do meu podcast, no YouTube e no meu Recanto das Letras, no Brasil 247 também, e que vocês tenham boas festas, prometendo voltar.